Bom, boa tarde a todos e todas. Nós estamos hoje retomando as atividades da Escola do Legislativo, né, numa nova gestão, onde eu fiquei, né, o mandato coletivo aqui na minha pessoa ficou como diretora da escola, direção da Escola do Legislativo, e o vereador Pedro Kawai como coordenador da Escola do Legislativo. Então, é um prazer estar recebendo aí a Beatriz Aparecida Tureta. A Beatriz é pós-doutorada em Educação Especial pela UFSCar, doutorada e mestrada em Educação pela Unimep, licenciatura plena em Pedagogia pelo Centro Universitário Salesiano São Paulo, tem experiência na área de educação em diferentes níveis de ensino e atua principalmente na temática de educação especial. Seja bem-vinda, Bia. Que bacana, né? Que está sendo a primeira palestra, a primeira intervenção aí na Escola da Câmara de 2021. Eu estou vendo que nós estamos aí em 44 participantes, mas parece que tinha muitos inscritos, pode ser que ainda entre, né? A Bia está com ideia até de trazer um ciclo depois, né, de debates nessa temática, mas hoje ela vai falar sobre a constituição da pessoa com deficiência na perspectiva histórico-cultural, um tema muito importante. E seja bem-vinda, Bia, pode ficar com a palavra, eu vou ficar um pouco, depois o Pedro vai entrar com você para fazer o fechamento, encerramento. Sejam todos bem-vindos. Obrigada. Eu que agradeço, Silvia, a abertura da Escola do Legislativo. Eu penso que 2021 começa diferente em Piracicaba por inúmeras questões relacionadas às pessoas com deficiência. Nós estamos muito felizes em saber que Piracicaba avança rumo a uma proposta mais inclusiva para todos, né? A ideia é que outras pessoas venham oferecer palestras, inclusive as pessoas com deficiência também, porque existe um lema na área, Silvia, que é nada sobre nós sem nós, né? Então, eu faço essa abertura com muita alegria, mas espero que muitas outras pessoas venham e que sejam portadores de sua própria história, de sua própria experiência relacionada à pessoa com deficiência. Agradeço à Escola do Legislativo pela abertura. Penso que a gente vai ter um ano muito feliz aí pela frente, não só para Piracicaba, mas para a região e para o Brasil também, considerando que a gente tem pessoas de diferentes estados interessados nessa temática e que estão presentes aqui conosco. O que eu gostaria de pedir é o seguinte: as pessoas que são surdas e que estão aqui nesse espaço, elas têm a opção de deixar o intérprete maior ou menor. Então, se não estiverem enxergando o intérprete, é só arrastar uma linha que tem no meio da tela, e aí ele fica maior ou menor. Para as pessoas que são surdas, mas que não dominam ainda a língua de sinais, pelo YouTube depois dá para acessar via legenda. Então, eu acredito que fica mais simples, né? E para as pessoas cegas, nós estamos numa maioria de pessoas com as câmeras desligadas por conta de melhorar a qualidade da transmissão. Eu sou morena, sou bem gordinha, estou de cabelo preso, em rabo, estou com um brinco de argola hoje, mas eu nunca uso brinco, e estou com um fundo liso, que é o quarto do meu filho, atrás. O Tiago é um moço jovem, o Tiago é nosso intérprete de Libras, tem barba, tem bigode, está com uma camisa social preta, e acho que é isso. Acho que a gente pode começar. A gente vai fazer o seguinte: para melhorar, inclusive para as pessoas que precisam da acessibilidade em Libras, eu vou abrir e fechar os slides a depender do contexto da palestra, tá?
E aí, às vezes, eu vou desligar mesmo, porque aí melhora a qualidade para os surdos, às vezes eu vou ampliar, e aí eu vou fazendo a audiodescrição, se tiver imagem nos slides, tá bom? Com relação ao texto dos slides, eu peço que as pessoas leiam, eu vou ler para quem for cego, tá bom? Então, o primeiro slide é o tema da palestra, então só tem um folder da palestra com a temática, a constituição da pessoa com deficiência na perspectiva histórico-cultural, e tem as informações de dia, data, quem seria palestrante, e uma realização da Escola do Legislativo junto à Câmara dos Vereadores. No nosso segundo slide, nós vamos começar a falar um pouquinho de que abordagem teórica eu comungo. Eu diria que existem diferentes modos de conceber o humano e de entender como é que o humano se desenvolve. Então, quando nós crescemos sem pensar como é que a gente se desenvolve, né? Mas existiram teóricos antes de nós que estudaram especificamente como é que o sujeito se desenvolve no cotidiano, na sua vida, nas suas funções. Então, nós temos teóricos que são de uma abordagem comportamental. Essa não é a minha abordagem, embora eu já tenha tido muitas experiências comportamentais, eu acredito que todos aqui também. Skinner é o principal teórico dessa abordagem, e o mais importante de entender dessa abordagem é que, nessa perspectiva teórica, eu preciso aprender para me desenvolver, tá? Então, nós ensinamos as técnicas, as habilidades, para que a criança desenvolva suas habilidades, tá? Quando a gente pensa na abordagem organicista, que aí o maior teórico é Piaget, existe uma inversão nesse processo. A ideia é que eu tenho um desenvolvimento que já nasce comigo, já vem comigo no meu DNA, e aí é esse desenvolvimento que me impulsiona a aprender, tá? O que a gente pode lembrar dessa abordagem? Já ouviram falar em jardim da infância? Então, que nasce a florzinha e já na semente tem tudo aquilo que ela precisa para virar planta. Se você plantar uma tulipa, vai nascer uma tulipa. E aí você só precisa organizar o ambiente, dar água, pôr numa luz adequada, o calor adequado, e aí essa plantinha se desenvolve. Então, pensar numa abordagem organicista é pensar num humano que já vem com todas as suas características prontas dentro de si e que no decorrer de sua vida ele vai se desenvolvendo, né? Então, a gente ouve muitas pessoas, inclusive na área da pessoa com deficiência, dizendo assim, ele não está maduro para aprender isso. Isso vem dessa abordagem, que espera um desenvolvimento do corpo para que ele possa aprender, tá? E hoje nós vamos falar de uma abordagem um pouquinho diferente dessas duas, que é a abordagem histórico-cultural. E aí não existe linearidade, não existe organização linear. O que existe é um corpo que aprende e uma aprendizagem que impulsiona esse corpo para se desenvolver. Então, não é uma linha de mão única, e sim uma idas e vindas. E idas e vindas que dependem muito do modo com que você vai se constituindo humano, tá? Esse foi Vygotsky, morreu muito moço de tuberculose, morreu com 38 anos, tá?
Ele viveu num período de guerras, embora ele tenha tido uma infância muito rica, no sentido de que ele teve preceptores até 15 anos, ele não viveu essa miséria e essa fome. Ele tem uma história muito longa de ensino e aprendizagem, mas voltado para pessoas que viveram o pós-guerra. Então, quando nós falamos na abordagem histórico-cultural, seu principal representante é o Vygotsky. Mas sabe os grupos de pesquisa que a gente tem hoje em dia? Tem lá um grupo de pesquisa na universidade com 10 pessoas que estudam matemática. Uns 2 deles se destacam por publicarem mais, por terem textos mais coerentes, ficam mais famosos, e outros menos, né? Então, a gente pode dizer que Vygotsky foi o autor que mais se destacou nesse grupo de pesquisa dessa visão materialista dialética, né? E que Luria e Leontiev eram pessoas que publicaram menos, mas não com menor intensidade teórica, tá? Na década de 30, houve uma perseguição a esses intelectuais que tinham essa visão mais marxista, né? Então, a obra de Vygotsky ficou proibida praticamente durante 20 anos. Muitas coisas se perderam na guerra, e as coisas que existiam ainda, que não tinham sido queimadas, jogadas fora ou perdidas nas idas e vindas das perseguições, foram publicadas a partir de 56, tá? Então, nós temos hoje um grande material deixado por Vygotsky, mas um bom número de materiais em russo, um pouco em inglês e um pouco em espanhol, e agora tem sido traduzida para outras línguas, mas nós aqui do Brasil, se nós queremos uma tradução mais fidedigna, ou a gente busca no inglês ou no espanhol, e já existem algumas traduções para o português, tá? Ah, Bia, mas viu, que negócio é esse? As pessoas falam assim, abordagem histórico-cultural, ou sócio-histórica, sócio-construtivista. Qual que é o nome certo? Não existe nome certo. O que existe é qual é o foco do seu estudo. Então, quando eu comecei a trabalhar com a obra de Vygotsky, ficou muito nítido que, quando eu quero falar das questões de linguagem e pensamento, funções psíquicas superiores, eu me alinho com uma abordagem histórico-cultural. No entanto, existem pessoas que tendem aos estudos de Leontiev, de Luria, que fala mais sobre atividades, ações, e aí, ou que misturam com outras abordagens, e aí, pós-fundamento da teoria, a gente vai encontrando um montão de nome diferente, a depender do foco de estudo de cada pessoa, tá? E aí, o que é a abordagem histórico-cultural? Tá? Menos conhecida do que Piaget. Eu vou fechar um pouquinho os slides, porque eu acho que fica mais claro aí para vocês, tá? A abordagem histórico-cultural, ela parte do pressuposto de que eu me constituo na relação com o outro. E como é que eu me constituo na relação com o outro? A partir da língua. Então, é nessa relação interpessoal, de contato com o outro, que eu me constituo humano. E isso, pessoal, não serve só para quem é ouvinte, para quem é vidente, para quem tem um funcionamento, vamos chamar típico, né? Como se todos nós não tivéssemos essas outras deficiências. Isso serve para todas as pessoas. Vygotsky sempre deixou marcado nos seus textos que tudo que ele defende sobre desenvolvimento humano serve para todos os humanos.
Então, se somos humanos, nos desenvolvemos na relação com o outro. Isso é fundamental de entender nessa abordagem, porque ao entender que nós nos desenvolvemos na relação com o outro, nós ficamos mais atentos às relações que nós estabelecemos, tá? Então, mais do que aprender cor, número, forma na escola, nós aprendemos a nos relacionar com esses conteúdos. Eu imagino que entre nós tenham muitas pessoas que não gostem de matemática, mas não porque não são boas de números, mas porque tiveram professores que fizeram com que a relação com a matemática se complicasse. Falo da matemática, mas pode ser a história, pode ser o português, pode ser qualquer outra relação. Às vezes a gente não gosta de matemática, mas tem muito mais a ver com as experiências que a gente teve a partir daquela temática do que com a própria temática em si. Então, nessa abordagem, é o trato da relação humana que vai me constituir humano, tá? Mas aí, assim, Bia, não estou entendendo. Você está me falando que o que eu converso com o meu amigo me constitui humano? Isso. Mas o que você conversa com o seu amigo está num plano que a gente chama de interpessoal, tá? Esse plano interpessoal, que é essa relação entre as pessoas, entre as coisas, entre o que a gente lê, ela não é internalizada exatamente como a gente fala. Ela é convertida a partir das nossas experiências de vida. E aí é muito simples entender, porque às vezes tem conflitos entre as pessoas. Porque nem sempre tudo que você disse é o que significou para o outro. O que você diz, o que você vive, tem a ver com a sua história de vida. E aí, para que você consiga que isso faça sentido para o outro, você precisa considerar a história de vida do outro. E isso é o mais difícil, né? Eu tentei passar o slide aqui, ele travou. Vou abrir de novo. Então, vamos lá. Quando nós somos crianças, nós crescemos e vamos nos desenvolvendo, nós aqui nunca precisamos pensar em como é que se anda, concordam? Nós vemos as outras pessoas andarem eretamente com 2 pés, e aí nós incorporamos a ideia de que o humano anda com 2 pés. Alguns, né? Porque se a gente está falando de pessoas com deficiência, depois a gente vai falar que existem muitos jeitos de andar, né? Mas o que essa abordagem vem nos dizer é que dentro de nós temos diversas esferas de desenvolvimento que nos constituem. Então, dentro de nós, quando nós nascemos bebezinhos, já existe a história da humanidade em nós. Existe a história da sociedade em que a gente nasceu. Então, quando filogênese, essa palavra que parece um monstro aí logo de cara, né? Diz respeito à história da humanidade. Nós não nascemos bebês e precisamos viver a pré-história da humanidade. A história da humanidade já está lá no nosso quarto, ou de repente na nossa tribo, ou de repente na nossa aldeia, né? Essa história da humanidade vivida até agora já faz parte da nossa história ao nascer. É muito diferente, por exemplo,
nascer em Piracicaba do que nascer numa tribo Maasai na África. Por quê? Porque são sociedades diferentes, que se organizam diferentes e que se constituem de formas diferentes. E a minha ontogênese, a minha história de vida, vai depender dessa história de vida da minha família, do ambiente em que eu vivo, dos amigos com quem eu convivo. E hoje nós vamos falar especialmente da nossa microgênese. O que é essa microgênese? Quando Vygotsky fala que nós nos desenvolvemos no micro, é que em toda a função humana, atenção, percepção, memória, imaginação, língua, tudo isso nós nos constituímos individualmente, mesmo fazendo parte de uma sociedade. Cada pessoa é única e internaliza a vida de uma forma diferente. Então, não se trata só de pensar que a pessoa com deficiência é diferente das outras, porque todos nós humanos, nos constituímos de modos diferentes. Cabe aqui dizer que eu tenho 2 filhos com 6 anos que nasceram de uma gestação gemelar. Eu posso dizer assim para eles, não é uma palavra que geralmente o significado está bem garantido, né? Não é não. E aí um vai fazer, o outro não vai. Ele internaliza o não de jeito diferente, com certeza, né? E eu estou falando ao mesmo tempo para 2 filhos que nasceram na mesma época, com 3 minutos de diferença. Mas a palavra entra de um jeito diferente, porque depende das histórias de vida de cada um e do quanto eles foram se significando diferente no dia a dia. Então, quando nós falamos nessa abordagem que nós nos constituímos na relação com o outro, nós nos constituímos na relação, mas não é a relação que entra em nós exatamente como aconteceu. Dentro de nós existe uma conversão. E essa conversão é baseada na nossa história de vida, na nossa experiência. Então, nem tudo que às vezes você diz para o outro internaliza do modo como você disse. E assim vice-versa também. E aí, às vezes, tem rompimento de comunicação, né? Por quê? Porque a gente precisa se explicar mais, né? Então, nós vamos continuar aqui. Nessa perspectiva, não existe desenvolvimento que é linear, tá? Então, eu vejo muito na área da pessoa com deficiência, o professor falar assim, nossa, mas eu ensinei isso ontem, eu achei que ele tinha aprendido, hoje ele já não aprendeu, né? Voltou para trás? Não voltou para trás. É o desenvolvimento que funciona dessa forma. Ele vai, ele volta, mas ele não vai e volta como regressão. Ele vai e volta como constituição daquele pensamento. Então, existe uma desproporção nas diversas funções, existe uma metamorfose que é quantitativa e qualitativa ao mesmo tempo, porque eu não me desenvolvo só quantitativamente, mas qualitativamente. E se eu parar para pensar que esses sujeitos, eles se constituem a diferentes formas, de diferentes maneiras, eu vou entender que não se trata de como eu ensino, mas de como ele aprende. Então, não se trata de imaginar como é que eu preciso agir com relação a ele, mas como é que ele se constitui e que pegada eu posso ter para chegar nesse indivíduo com mais qualidade. Então, desenvolvimento é complexo, não é simples, não é linha reta, é dialético e é maravilhoso.
Em outras palavras, envolve revolução, involução e evolução. A cada coisa que a gente aprende nova, a cada experiência nova, nós precisamos nos ressignificar diante daquilo que a gente aprende. A cada nova experiência, existe um processo de repensar aquilo que eu acreditava ou não. Dizer, isso aí não é para mim, né? Mas se a gente se dispõe a ouvir o outro, a considerar o que o outro sabe e o que é que eu posso aprender com aquilo, eu me reconstituo diariamente, de manhã, de tarde, de noite, porque aí eu passo a ser uma pessoa em constante evolução. Isso é essencial para a gente entender que ninguém está estagnado. Não existe idade mínima para se desenvolver. Não aprendeu a ler até 30, não vai aprender nunca mais. Mentira! Eu conheço pessoas de 60, 70 anos que aprenderam a ler e escrever na vida adulta. Mas não dá para ser tudo igual. E aí a gente vai falar um pouquinho disso mais adiante, tá? Eu só vou olhar aqui, 3,5. Nessa abordagem, a gente faz uma diferença bem grande entre o que é instrumento e o que é signo, tá? Isso é extremamente importante, porque se nós estamos pensando que o indivíduo se constitui na relação, os signos têm pouco uso em termos de constituição, tá? Então, vamos pensar o caso do martelo. O martelo enquanto instrumento. Enquanto instrumento, ele afeta a árvore, corta e a árvore derruba, né? Mas quando esse instrumento é usado por um humano, ele passa a ter um significado. E é esse significado que o torna signo. Porque signo é tudo aquilo que não está presente, mas que representa aquilo que a gente gostaria. Signo é abstração, pessoal. Signo é pensamento. Signo é palavra. Signo é um instrumento psicológico. Se vocês pararem para pensar no conceito de amigo de vocês, pode até haver uma materialização, A-M-I-G-O. Ou, de repente, duas pessoas abraçadinhas, se a gente pensa numa imagem. Mas o conceito de signo, ele só é adquirido na relação humana, na e pela língua. Alguém aqui consegue pensar em alguma coisa que não venha uma imagem ou uma palavra na cabeça? O pensamento é movido por palavras. É a palavra o signo mais importante da história da humanidade. Nós costumamos dizer nessa abordagem que a palavra é o signo por excelência, é o melhor signo de todos. Porque ele é capaz de explicar o passado, manter o presente e projetar o futuro. Sem as palavras, nós não temos condições de viver nessas diferentes esferas de tempo e de espaço. Tá fazendo sentido para vocês? Estou indo muito rápido, tá tudo bem? Então, bora lá. Quando nós nascemos, eu acho que essa é a parte mais importante dessa palestra ou dessa aula, como vocês queiram dizer, nós nos colocamos em relação com os objetos do conhecimento, ok? Então, se eu preciso aprender o que é mãe,
vai perpassar o sentido e significado que mãe tem para mim. Se eu preciso conhecer o conteúdo água na escola, vai ter uma mediação entre eu e esse conteúdo, ou esse objeto do conhecimento. Ah, eu quero aprender sobre surdez. Eu preciso de uma relação entre eu e aquele objeto. E entre essa relação, existe o papel do signo, tá? Então, eu costumo dizer que o signo não é só aquele que está presente, tá? Então, como é que existe essa mediação? Existe essa mediação com o sujeito que está ali frente a frente, face a face. Eu estou conversando com vocês, embora a gente não esteja numa sala de aula presencial, nós estamos num face a face aqui, né? Conversando, depois a gente vai ter um tempinho para trocar ideias. Mas eu não me constituo só com o outro humano presente na minha vida. Existem os humanos que estão ausentes. Não tem certos momentos da vida que vem a lembrança de um professor que já passou por você, de uma história com um amigo, que você lembra do seu pai ou da sua mãe. Você está lá namorando, mas aí você fala, ixi, isso daqui meu pai falou que não é legal, né? Por quê? Porque esse outro ausente continua presente em mim. E eu me constituo também pelo outro que está na minha cultura. Eu me constituo por tudo que é produzido na cultura em que eu vivo. Então, o que eu leio partiu de um humano, o que eu vejo enquanto produção é uma constituição, o que eu assisto, o que eu ouço, tudo que está à nossa volta é cultura. E tudo isso me constitui. Então, eu me constituo nessa relação com o outro mediada por um signo. Que, se a gente pensar, por uma língua. A nossa Constituição perpassa a língua e perpassa esse sistema de signos que é o mais importante, tá? Eu só vou voltar 2 ou 3 slides, porque eu esqueci de fazer a audiodescrição e eu não sei se tem algum cego que está conosco, então eu só vou dizer que os slides de texto eu fui contando para vocês, ou lendo, explicando, tá? No slide de desenvolvimento humano, sobre os domínios dos procedimentos e modos culturais de conduta, eu fiz algumas esferas da menor para a maior. Então, na menor está escrito microgênese, que é a formação de cada função em específico do humano, imaginação, percepção, memória, atenção. Depois, no círculo maior, tem a questão da ontogênese, que é a questão da nossa constituição como indivíduo, então eu, Bia, né? Depois tem um círculo maior, que é a sociogênese, que diz respeito à sociedade. E, por último, a filogênese, que tem relação com a história da humanidade. Então, é esse o visual do slide, tá? Depois tem mais 2 slides de texto. Quando eu falei sobre instrumento e signo, eu coloquei a foto de um machado e de uma porta, pensando em instrumentos. E depois eu coloquei a palavra mãe e a palavra machado, para pensarmos nessa ideia de que as palavras carregam consigo sentidos e significados que têm a ver com o nosso psicológico, que não tem só a ver com o físico do instrumento, tá? E então nós vamos continuar falando dessa constituição humana pelo signo, tá? Todas as nossas relações interpessoais passam a ser intrapessoais a partir de um processo de conversão.
Então, toda palavra é um signo por excelência. Se nós tivéssemos muito tempo aqui, a gente poderia dizer assim: qual é o seu conceito de amigo? E aí vocês iam ter lá 20, 30 conceitos de amigo, né? Amigo é aquele que ouve, amigo é aquele que está sempre com a gente, aquele que tem espaço, aquele com quem a gente pode contar, né? Mas se no dia seguinte essa pessoa te trair, o seu conceito de amigo muda, Bia, né? desculpa interromper. Você Oi, pode maximizar sua apresentação? Só posso para sim. ficar melhor visível. Isso, Pronto. obrigada. E aí, para a gente conversar também sobre a ideia de que os conceitos não são plenos. Existe uma zona de estabilidade, mas que a depender das nossas experiências de vida, os conceitos se modificam. Pensa no conceito de mãe que você tem quando você é criança, depois quando você é jovem, e agora que você virou mãe, por exemplo, caso você seja mãe. Ou o conceito que você tinha de ser vó, e de repente, quando você virou vó, né? Os conceitos modificam, eles não são estagnados, né? E qualquer relação de conceito, qualquer aquisição de conceito, tanto da pessoa com ou sem deficiência, ele é estabelecido nas relações sociais. Então, o conceito que eu tenho de família difere do conceito de famílias de muitos de vocês. Porque ele foi constituído dentro da minha família, a partir das minhas experiências de vida, que foram significadas de maneira única. O meu irmão, que viveu na mesma casa, talvez não tenha o mesmo conceito de família que eu tenho. Isso não significa que a pessoa é nem pior, nem melhor. Isso só significa que nós somos diferentes e nos constituímos diferentes. Do mesmo jeito que nós nos constituímos os outros nas nossas relações. E muitas vezes a gente dá bola fora. Eu já dei um monte, todo mundo já deu um monte, né? Por quê? Porque às vezes o momento de vida que eu estou e o momento de vida que o outro está, não é possível que os processos de significação se encontrem. Então, eu costumo dizer para os meus alunos da educação especial que é assim, ó, se você conhece muito uma pessoa, você pode usar poucas palavras para dizer o que você está pensando. Porque se você olhar daquele jeito para o seu melhor amigo, ele já entende o que você está dizendo, né? Agora, se você conhece pouco, é melhor você ter uma conversa mais prolongada, para que a produção de sentido seja mais eficiente. Porque a conversão das relações sociais em funções psíquicas superiores é uma relação de interdependência. Do mesmo jeito que eu me constituo, eu constituo o outro. E isso é importantíssimo para a gente entender que, às vezes, nós estamos dando aula de matemática e o outro está aprendendo a língua portuguesa, só brincando, né? Mas que, às vezes, o que é que a gente está falando está entrando no outro de outro jeito. E não é o que está fazendo sentido e significado para ele, né? Porque é importante começar um ciclo de palestras repensando nossos conceitos e repensando o modo com que as pessoas se constituem. Principalmente por um teórico que trabalhou muito na área da pessoa com deficiência. Porque nós não podemos mais esperar que as pessoas com deficiência fiquem aquém do desenvolvimento e fiquem apenas nas funções psíquicas elementares. Bia, o que é isso? É uma situação de vida menor, menos potente, menos real,
menos condizente com o que o sujeito é capaz e com todas as potencialidades dele. Porque independente da condição que a pessoa viva, independente da condição financeira, econômica, ou física, ou mental, todas elas são capazes de se desenvolverem. E isso eu afirmo com a maior certeza do mundo. Não existe pessoa que não é capaz de se desenvolver. Nós temos, sim, uma sociedade que não consegue favorecer as condições necessárias para que todos eles se desenvolvam de maneira plena. Então, quando nós pensamos em favorecer o desenvolvimento das pessoas com deficiência, nós precisamos lidar com as funções psíquicas superiores, que é fala, que é escrita, que é pensamento, que é imaginação, que é atenção, que é memória. Nós precisamos que essa pessoa se desenvolva de maneira plena e no maior nível possível que ela conseguir chegar. Quando nós pensamos nas funções elementares, nós pensamos em uma condição pouco humana, só de satisfação dos órgãos vitais, comer, beber, vestir nessa cultura, né? Porque se fosse em outra cultura não precisava vestir, né? Mas só aquilo que me mantém vivo. Então, se eu tenho vontade de ir ao banheiro, eu vou. Nessa cultura, é lógico, porque se fosse em outra, podia ser lá na árvore, ou na fossa, ou em qualquer outro lugar, né? O que nós estamos dizendo é que todas as pessoas com deficiência nessa abordagem são tidas como capazes. E capazes de um nível que não está não está nas nossas rédeas. Nós não podemos determinar até onde uma pessoa pode chegar nunca. O teto é ela que vai decidir, a depender das condições dela de existência. Então, por que é que eu me apaixonei por Vygotsky, pessoal? Eu me apaixonei por Vygotsky porque ele é o único autor que eu li e que disse de maneira, com letras garrafais, que todos são capazes. Nós nos desenvolvemos na relação com o outro, na e pela língua, importante marcar isso. Não importa em que língua o sujeito vá aprender, mas ele tem que internalizar alguma língua, tá? É nessa relação com o outro, na e pela língua, que eu me constituo, tendo ou não algum tipo de deficiência, tendo ou não algum tipo de transtorno do desenvolvimento, tendo ou não algum órgão do meu corpo que funcione de jeito diferente. Todos nós somos capazes. E é esse olhar da pessoa com deficiência que precisa ser divulgado, porque muitas vezes nós tratamos as pessoas com deficiência ou as pessoas que têm alguma característica diferente que a nossa, como se ela fosse inferior. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Agora, o que é verdade é que muitas delas não têm as condições necessárias para se desenvolver. E aí, se ela não tem acessibilidade, se ela não tem acessibilidade, se ela não tem os caminhos alternativos que são coerentes com a condição dela, ela vai se desenvolver menos do que ela poderia se ela tivesse as condições adequadas. No slide anterior, eu coloquei como função psíquica elementar reflexo, função vital, tudo que não é simbólico. E coloquei a foto de uma menininha comendo uma bolacha e de uma pessoa como se ela estivesse indo ao banheiro. Para pensar que o que é básico é aquilo que não é cultural, né? Embora, quando a gente vá pensar em alimentação, em banheiro, já estejam envolto o nosso cultural, né? O que essa menina está comendo é cultural. Ela está comendo uma bolachinha de aveia com grãos, né? Não está comendo um lanche. É cultural isso que ela está comendo. No entanto, a condição da pessoa com deficiência não pode ficar só no que ela come, no que ela veste, no que ela
nas necessidades básicas. E aí, do lado, tem uma imagem de um monte de lápis de cor, de uma criança brincando, de duas pessoas conversando, com o intuito de falar mesmo desses recursos da imaginação, atenção, memória, pensamento e fala, tá? Nesse slide que eu estava falando sobre o desenvolvimento da pessoa com deficiência, tem 3 pessoas que parecem ter deficiência, então tem uma pessoa cadeirante, tem uma pessoa com uma perna mecânica, né? E a outra, eu não sei se seria uma cega, ou se seria uma surda, ou se teria uma outra deficiência, eu não conheço as pessoas, tá? Quando eu falei que a gente se desenvolve na e pela língua, pessoal, eu não estou falando em linguagem, tá? Isso tem que ficar muito marcado. Linguagem qualquer animal tem. Linguagem é nossa expressão corporal quando eu estou desconfortável com alguma coisa. Linguagem é meu incômodo quando eu encontro alguém que não dá certo. Ou quando eu olho alguma coisa que eu tenho nojo de comer. Isso é linguagem. O animal possui linguagem. Você pode, o cachorrinho que é acostumado a comer em tal hora do dia e sempre no mesmo lugar, quando chega lá pertinho da hora dele comer, ele corre lá perto do potinho de ração, né? E fica balançando o rabinho, que é lá que ele vai comer. Então, ele está pedindo comida, né? Mas ele não tem língua. Ele não sabe pedir ração de frango. Ou ele não sabe dizer que ontem a ração de carne fez ele passar mal. Isso é só a língua que é capaz. O papagaio, ele pode até repetir algumas palavras, mas ele não cria língua. Quem cria língua são os humanos. Então, no slide tem um leão bocejando bravo ou com sono, tem um gato todo espreguiçado na cadeira, um cachorro querendo comer umas guloseimas, um papagaio na mão de uma pessoa, tentando dizer que todos os animais possuem linguagem. Essa é a grande luta na área da surdez, para que as pessoas parem de falar linguagem de sinais, né? Porque não é linguagem, é língua. E língua é uma produção humana que constitui pensamento, que expressa pensamento, que orienta, guia, planeja a nossa ação. O cachorro, ele pode chegar lá perto do potinho e pedir comida, mas ele não vai planejar um encontro com a namorada em tal dia do mês, que diz respeito ao dia em que eles se conheceram, no restaurante que ela gosta, com o cardápio que ela gosta. Isso é só o humano que faz. E faz porque tem língua. Então, a língua de sinais é uma língua, porque ela carrega consigo todas as características essenciais para que você... para que ela seja uma língua. Ela não é um meio de comunicação apenas, tá? A língua, nesse sentido, ela amplia o campo perceptual e ela nos constitui, tá? Lembrando que as pessoas não internalizam a relação social em si, a situação da interação, mas elas internalizam os significados que atribuem a ela. Eu tenho alguns autores que dizem que a gente só aprende quando a gente se emociona, né? E eu gosto muito dessa frase, porque é o significado das interações que nós internalizamos. E realmente, se a gente estiver mais feliz, mais consciente, mais empolgado com aquilo que eu estou aprendendo, certamente eu vou conseguir internalizar aquilo de uma maneira mais eficaz, tá?
Nós estamos indo para o fim da palestra, depois a gente vai abrir aí um pouquinho para bate-papo, né? Bia, como é que a pessoa com deficiência se constitui? Igualzinho todas as outras, mas é a qualidade, eu vou ler o que está escrito aqui, tá? É a qualidade das experiências criadas pelo grupo social frente às capacidades consolidadas e emergentes da criança que pode configurar suas possibilidades de desenvolvimento, tanto na constituição de uma função psíquica em particular, como na formação do psiquismo de modo geral. Então, o que isso significa em termos mais simples, para não dar nó nos intérpretes aí? É a qualidade da atenção que eu vivencio que vai melhorar a minha atenção. E aí vai melhorar o meu desenvolvimento de modo geral. É a qualidade da minha memória que vai favorecer tanto a função em específico, quanto o meu desenvolvimento de modo geral. Quando o professor atua com um olhar para a qualidade dessas experiências que ele oferece para os alunos, ele melhora tanto as funções específicas, imaginação, pensamento, atenção, memória e tudo mais, quanto o desenvolvimento de forma geral, tá? E isso para todas as crianças. Tem coisas que, quando a gente estuda a inclusão, nos fazem pensar que se nós nos apropriássemos desses conceitos, nós iríamos favorecer todas as crianças, não só as crianças com deficiência. E aí, assim, Bia, mas tem coisa que eu tento e não dá certo com uma pessoa com deficiência. E aí eu vou te dizer que, segundo essa abordagem, as pessoas com deficiência podem ter caminhos alternativos a seguir. Então, qual é o caminho alternativo que vai fazer com que essa criança chegue ao mesmo lugar da criança que não tem deficiência? É o caminho pelo qual ela consegue percorrer. E aí a necessidade de conhecer um a um. Aí a necessidade de saber onde é que essa criança parou, onde é que essa criança está, para ajudá-la a dar o próximo passo. E dar o próximo passo, pessoal, é muito simples. O mais difícil é saber onde essa criança está. Então, é avaliar essas pessoas no que elas já são capazes para encontrar qual é a próxima ação que ela consegue fazer com ajuda. Porque se a gente encontrar o que ela pode fazer com ajuda, logo a gente ajuda e logo ela vai estar fazendo sozinha. Essa é a grande sacada dessa abordagem, que o professor ou o membro mais experiente da cultura, ele precisa ter uma mediação pedagógica intencional. Intencional, avaliando aluno a aluno, tá? Eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. Quando se vocês puderem, respondem no chat bem rapidinho para mim, quando é que a gente diz que uma criança aprendeu a andar? Que a gente fala, olha, meu filho começou a andar. Quando é que a gente faz isso? Alguém consegue me responder? Apareceu aqui, ó, quando ela sai andando sozinha.
quando ela dá seus primeiros passos, quando percebemos ela andar sozinha, quando a ajudamos nos primeiros passos, quando ela começa a dar os primeiros passos. E aí eu vou fazer uma pergunta lá, depois de acocorar. Uma criança, o que é o conceito de andar? Nós falamos que a criança está andando sozinha quando ela não precisa mais da ajuda do adulto, não é? Mas quando o bebê está engatinhando e indo de um lugar para o outro, ele não está andando? Quando uma criança começa a sentar de bumbum e ela vai arrastando o bumbum para frente e ela quer chegar na cozinha, ela não está andando? Quando uma pessoa dá o dedinho assim para ela e ela segura só a ponta do dedinho, começa a andar com a ponta do dedinho do pai, ela não está andando? Aqui tem uma resposta assim. Popularmente usamos mandar quando movimentam de forma ereta usando as pernas. E pensamos que andar é quando elas caminham em pé. É isso mesmo. Na nossa sociedade, a gente só aceita que o sujeito está conseguindo fazer alguma coisa se ele já faz sozinho, independente, sem ajuda de ninguém. Então, se ele tiver com uma pontinha do dedo, é como se ele não estivesse andando. E isso serve, pessoal, de exemplo para o resto da vida, viu? Quando a gente faz um bolo com uma receita que a gente pegou na internet, quem que fez o bolo? A pessoa lá da internet ou eu que fiz aqui em casa com a receita dela? Se fui eu que fiz, fui eu que fiz. Mas daí não vale, o bolo não é meu? Se a criança faz com ajuda, ou o adulto com deficiência faz com um pouquinho de ajuda, não é ele que está fazendo? Isso não significa ser uma pessoa que usa de capacitismo ou que acha que o sujeito é incapaz, mas é dar condições para que ele entenda como funciona e o próximo passo ele possa dar sozinho. A gente pode caminhar por um tempo com as crianças dando dedinho, sim, e considerar que elas já estão andando. Até porque existem pessoas que não têm as duas pernas e que vão andar de skate ao invés de andar com as duas pernas. E aí a gente vai dizer que ela nunca anda na vida? Os cadeirantes não começaram a andar? Então, eu gosto desse exemplo do andar, porque traz para a gente a ideia de que nós só aceitamos o que o sujeito sabe fazer sozinho e independente, e isso é totalmente injusto, porque nós vivemos numa sociedade e que nós podemos fazer coisas juntos, e que juntos a gente pode conseguir um monte de coisas, inclusive que o menininho ande com o dedinho na mão, não tem problema, tá andando. Quando a gente fala em zona de desenvolvimento proximal, nessa abordagem, a gente considera não só o conhecimento que essa criança já tem, mas aquilo que ela pode fazer se ela tiver ajuda. É nesse lugar que o humano mais experiente, que o professor, que o pai, que a família tem que atuar. Nesse lugar em que ela já está conseguindo, está quase fazendo. E daqui a um pouquinho ela vai estar fazendo sozinha. É nesse lugar. E aí, o que eu tenho visto é assim, ou a gente insiste no que ele já sabe fazer sozinho, e fica toda hora na mesma coisa, ou a gente quer que o sujeito faça uma coisa que está muito além da capacidade dele no momento. Isso não significa que ele não é capaz para aquilo. E nem que a gente pode determinar isso. Mas, às vezes, a gente quer que ele faça uma coisa que está muito longe.
Então, pedir para um bebezinho dar a mão e andar dando os passinhos junto com o pai, ele dá. Agora, não, eu quero que você pule corda ou pule elástico. Está longe demais desse desenvolvimento. E aí a gente não pode julgar a capacidade do sujeito por uma coisa que está distante demais da onde ele esteve. Então, a ideia dessa abordagem é que eu me constituo na relação social e que o meu entorno social, ele precisa estar muito empenhado em descobrir qual é o nível de desenvolvimento em potência que esse sujeito já dá conta. Porque aí eu dou uma forcinha e ele caminha. Esse exemplo do andar, eu gosto e uso em todas as aulas aí, quando eu vou falar da educação da pessoa com deficiência, porque geralmente nós temos esperado ou pouco ou mais do que a criança pode dar. E isso é muito difícil na área da pessoa com deficiência. Por quê? Porque nós vemos pessoas sendo julgadas por aquilo que elas ainda não dão conta ou fazendo coisas que são muito menores do que elas são capazes. E isso é extremamente prejudicial. As pessoas precisam se mostrar capazes, as pessoas precisam ser valorizadas. As pessoas com deficiência são tão capazes quanto nós. A única diferença é na questão da acessibilidade. A questão da acessibilidade, a questão da oportunidade de formação faz com que a gente proporcione a esses sujeitos uma mudança de vida. E é uma mudança de vida que não é porque, ai, coitadinho, ele é pessoa com deficiência. Não, porque ele tem direito a isso. Ele tem direito a se constituir enquanto humano do mesmo jeito que nós tivemos. Ele tem direito a acesso, ele tem direito à informação. Se não chega pelo português, que chegue pela Libras. Se não chega visualmente, que chegue pelo tato. Se não chega ouvindo, que seja visual. Se eu não chego por uma escada, que eu chegue por uma rampa. Ou por um elevador, eu acho que eu gosto mais, porque gordinho não gosta de subir rampa, né? Mas é isso. A ideia é que a pessoa com deficiência, se tiver todas as oportunidades necessárias, ela tem condições de se desenvolver tanto quanto nós. E eu nem gosto de me colocar nesse negócio de não deficiente, porque assim, eu não tenho as deficiências aparentes, mas eu tenho outras dificuldades, tenho outras limitações. E aí não se trata apenas de favorecer desenvolvimento humano, se trata de olhar para esse sujeito como um sujeito que é capaz e que está sobre nossas responsabilidades enquanto educadores, enquanto política pública, enquanto formadores, proporcionar a esses sujeitos uma educação de qualidade, uma formação que lhes permita acesso a tudo que nós temos acesso. Tem só mais 2 slides e depois a gente pode bater um papinho, tá? Todas as pessoas são capazes de alcançarem níveis mais elaborados de desenvolvimento. Se todos vocês que assistiram essa palestra conseguirem levar isso da palestra, que todos são capazes, eu já saio feliz por ter organizado esses slides e por ter passado esse tempo com vocês, tá? O que cabe a nós é aprendermos quais são os caminhos alternativos pelos quais eles conseguem caminhar. Então, eu costumo falar que não são eles que não conseguem ler e escrever, sou eu que não sei ensinar, né?
Se ele não está aprendendo, porque eu não sei ensinar de um jeito que ele aprenda. Se ele não está aprendendo o que eu estou tentando ensinar, é porque eu estou ensinando do jeito errado. Porque se ele é capaz, a deficiência está em mim. Isso não é para culpabilizar professor, culpabilizar família, não tem nada disso. A ideia é que nós precisamos nos unir. E aí, área da saúde, área da terapia ocupacional, psicólogo, professor, gestor público, nós precisamos nos unir para que a gente possa criar programas para que essas pessoas se desenvolvam. Isso não é tão difícil. O difícil é ter vontade. O difícil é começar. Depois que começa e a gente começa a ver na carinha deles que eles estão aprendendo, que está dando tudo certo, a coisa se anima, vem mais gente. E aí a coisa flui. Porque essas pessoas só precisam de oportunidades. Eu quero terminar a minha fala com uma frase do Boaventura de Souza Santos, que eu amo de paixão. Eu acho que é uma frase que diz muito de quem eu sou, diz muito da minha luta. Eu desejo que todos vocês lutem pela igualdade, sempre que as diferenças estejam discriminando alguém. E eu desejo que todos vocês lutem pela diferença toda vez que a desigualdade, que a igualdade esteja descaracterizando as pessoas. Nós precisamos de oportunidades diferentes, mas nós precisamos que todos nós tenhamos oportunidades de nos desenvolvermos. Essa era a discussão que eu queria falar com vocês, que eu queria pôr em pauta, para que a partir desse momento, né, Pedro? Acho que agora o Pedro pode falar um pouquinho, a escola tome outros rumos, para que a escola possa ajudar na formação desses profissionais, para que a gente possa trilhar um caminho diferente com relação à pessoa com deficiência, para que a gente possa crescer juntos e não se conformar mais com as funções elementares, para que todos eles alcancem níveis mais elaborados de desenvolvimento. Acho que é isso. O Pedro está pedindo para a gente esperar um pouquinho. Bia, enquanto isso, nós temos bastante comentário parabenizando, né? Acho que foi uma palestra, assim, que nos trouxe várias reflexões. Vou ler alguns para você. O Pablo, do Mandato Coletivo, dizendo que foi uma excelente abordagem. Anderson, né? Acho que para além do significado da palavra em si, há outros significados, ou seja, o sentido que cada sujeito atribui à palavra, acho que era em um momento específico da sua fala. Davi Marques, parabéns, Bia, pelo seu esforço, por sempre orientar, ajudar e ensinar, principalmente sempre pensar na acessibilidade e tudo que faz com intérpretes de Libras para que todos sejamos alcançados. A Eliane Lima também no YouTube, dando parabéns pela chance de aprender um pouco mais sobre acessibilidade através das Libras. Temos a participação de um surdo-mudo, né? O André comentou no YouTube, falando que é sempre... surdo-cego, desculpa. Falando que é sempre importante aprender. Aí tem uma pergunta aqui da Dalva, do Zoom. Ela diz o seguinte: as zonas de desenvolvimentos e os signos auxiliam na constituição do indivíduo. É necessário aguardar o ser apresentar um nível ideal para iniciar a aprendizagem de Libras? A aprendizagem de Libras, ela pode acontecer igual a aprendizagem de qualquer outra língua. Quando nós temos, por exemplo, uma família em que se constituiu um pai, vamos pensar, uma mãe espanhola e um pai chinês, né? Quando esse bebezinho nasce, ele vai aprender espanhol e chinês, né?
Ou, de repente, ele faz parte de uma família em que circula mais do que 2 línguas. E aí eu acho que o Pedro, com a descendência dele, pode dizer das crianças que crescem aí aprendendo português e japonês ao mesmo tempo, né? Não tem, Dalva. Quanto menor a criança, a maior possibilidade dela adquirir a língua, tá? Então, o quanto antes a criança tiver acesso à língua de sinais, ou à língua portuguesa, ou a inglês, pode tudo junto, misturado ao mesmo tempo, que ela vai dar conta de separar mentalmente, fazer essa organização cerebral, e ela dá conta, assim, de aprender mais do que uma língua ao mesmo tempo. A Dalva ainda complementou se é necessário que a educação infantil pública ofereça Libras nas escolas. O que existe hoje com relação a Libras é um decreto que determina que as crianças surdas têm direito à educação bilíngue. E dentro da educação bilíngue tem uma série de demandas, inclusive do ensino de Libras, né? Para que as crianças tenham acesso o mais precocemente possível. O que acontece, infelizmente, é eu diria que um receio, tanto de algumas famílias, quanto de algumas fonos, quanto de alguns médicos, em aceitar que a Libras venha junto com o português, né? Com o receio de que a Libras atrapalhe a aquisição da língua oral, mas isso não é verdade, isso não atrapalha. Quanto antes a criança aprender Libras, para o desenvolvimento dela é mais gratificante, porque é uma língua em que ela não precisa de nenhum processo de aprendizagem, ela pode internalizar numa boa, né? Então, a questão da língua de sinais, ela deveria sair da questão meramente da surdez, inclusive, e ser tratada e respeitada como uma língua. Se você pode aprender na escola português e inglês, por que você não poderia aprender português e Libras? Certo. A Caroline, ela colocou aqui, além da inclusão... Ana, eu estou com dificuldade para ouvir você. Você consegue falar um pouquinho mais alto? Veja se melhorou. Melhorou bastante. Ah, legal. Antes eu vou ver se o Pedro conseguiu ativar o microfone. Pedro, tenta falar alguma coisa. Olá, tudo bem? Bem. Tudo bem, Pedro? Que bom, que bom. Consegui destravar meu microfone. Olha que dureza, hein? Ser mudo, hein? As dificuldades, hein? Gente, queria, Bia, primeiro, pessoal que está nos acompanhando, agradecer a presença de todo mundo, agradecer a Bia. Acho que abrimos com chave de ouro os trabalhos da Escola Legislativa em 2021, para a gente poder estar fazendo esse trabalho de inclusão tão importante nesse espaço tão democrático que é a Escola Legislativa. Então, quero aqui parabenizar você, Bia, e o Instituto pelo trabalho fundamental da inclusão no dia a dia da nossa cidade. Parabenizar todos que estão nos acompanhando, que estão trazendo um crescimento para a escola fundamental para a continuidade dos nossos trabalhos. Então, quero aqui, em nome da Escola Legislativa, todo o Conselho, em nome da Câmara de Vereadores, da mesa, de todos os 23 vereadores, agradecer essa oportunidade de poder estar conhecendo um pouquinho mais da Constituição, dos direitos, da inclusão, enfim, de poder fazer esse bate-papo tão gostoso com você que entende tanto dessa temática tão fundamental para o nosso dia a dia. Pedro, eu só tenho a agradecer, né? Quando a gente teve nosso primeiro contato na escola, né? A ideia, eu vi aqui alguns comentários, a gente queria palestra sobre síndrome de Down, né? Tem umas pessoas aqui falando sobre surdez, né? Que gostariam de mais palestras. Então, assim, o Pedro e a Silvia foram super acolhedores, o Gilmar Rota também, quando eu o procurei, disse, corre lá com o Pedro que vai dar tudo certo. Super indicou o pessoal da Escola do Legislativo. Então, é uma alegria, Pedro, saber que Piracicaba avança nessa temática.
A ideia é, sim, que as próximas palestras envolvam outras pessoas, inclusive temas específicos, então, sobre autismo, síndrome de Down, pessoa com ostomia. A ideia é que a gente possa conversar sobre essas temáticas, trazer pessoal qualificado para estar falando sobre cada temática. Então, eu penso que a gente tem um ano aí feliz pela frente e um ano de formação gratuita, que eu acho que isso que é o mais bacana, Pedro, que os profissionais do município possam aprender e dialogar e tirar dúvidas com os profissionais de modo gratuito. Então, eu só tenho a agradecer à Escola do Legislativo pela abertura e espero que as próximas palestras sejam produtivas aí e tragam aí mais qualidade aí para o município de Piracicaba e região. Eu tenho certeza, viu, Bia? Porque, inclusive, já fomos provocados, assim como provocados por você, a questão da pessoa do autismo. Já vieram nos procurar. Sim. Inclusive, já vai estar na pauta da próxima reunião do Conselho, né? A gente poder estar também trazendo a temática da pessoa do autismo, então, do espectro autista. Então, com certeza, foi uma abertura de portas gigantesca que você trouxe para a gente e quero aqui, mais uma vez, agradecer a oportunidade. E parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, Pedro, porque não existiria um trabalho sem a aceitação do poder público, né? Então, levar uma ideia para a Casa de Leis, propondo dessas temáticas, a gente pode levar e ela fechar na casinha e ficar lá, né? Ou ela pode abrir. Então, Pedro e Silvia e o pessoal aí da comissão, vocês estão de parabéns. Eu acho que deu para vocês perceberem o interesse das pessoas, o quanto isso é importante para a cidade, né? E que isso seja só uma gotinha no oceano de muito conhecimento que venha circular dentro da Escola do Legislativo nessa área, para que a gente amplie nossos horizontes, para que nós aprendamos com o outro, que não existe problema em ser diferente, mas que existe completude. Então, nós podemos, sim, aprender com o outro, e nós podemos, sim, aproveitar as experiências para que a gente possa construir uma sociedade mais justa, mais acessível, né? Com certeza, com certeza. Esse é o nosso papel. Nosso papel como gestor público e o seu papel como liderança de um segmento tão importante. É para isso que nós estamos aqui, para defender todos os segmentos, defender as políticas públicas voltadas para a maioria da população, para a população de bem, né, que a gente possa cada vez mais executar e muito bem esse papel, que é fundamental para a sociedade, com certeza. Sim. Eu só queria fazer uma última fala de agradecimento por vocês terem conseguido trazer o Maurício e o Tiago para esse espaço da Escola do Legislativo, que essa seja a primeira das muitas palestras acessíveis para a comunidade surda. Eu vi aqui no chat, tem vários surdos aí, então, que bacana que vocês conseguiram proporcionar acessibilidade. Para as pessoas que não sabem Libras e não ouvem, depois tem a opção de legenda no YouTube, né, Pedro? Então, eu acredito que vai ficar acessível para todo mundo. Então, muitíssimo obrigado por vocês terem proporcionado não só a palestra, mas com acessibilidade para que as pessoas com deficiência possam participar também, viu? Só para encerrar também, você se prepare, nós vamos perturbar bastante você, nós queremos você muitas vezes aqui, não é só essa não, viu? Você... tem muita gente boa na cidade, viu, Pedro? Então, isso que eu ia falar, você, e tem convite para todo mundo, quem quiser, procura a Ana na Secretaria da Escola, a Érica, para a gente poder fazer a proposta para o Conselho, assim como você fez, e a gente poder trazer cada vez mais oportunidades para pessoas com deficiência. Muito, mas muito obrigado mesmo. Imagine, podem contar comigo sempre que precisarem. Um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui no chat meu celular, tá? Se um dia vocês precisarem de alguma coisa que eu possa ajudar, espera só um pouquinho, 19. Eu me coloco à disposição, pode marcar aí qualquer coisa que eu posso ajudar. Se eu não puder, eu caço quem possa. Apenas...
Acho que chegou aí. Então é isso. Um abraço a todo mundo, muito obrigada pelo convite. Maurício e Thiago, valeu, viu, pela parceria. Obrigadão por ter feito a acessibilidade aí da palestra para a moçada. Obrigada, Valeu, Pedro, mais uma vez. Obrigado. Até mais. Bia, Até talvez mais. você não tenha conseguido acompanhar, mas a gente tem várias mensagens parabenizando. Não dará tempo de ler todas, né? Mas tem muitos profissionais de escolas, de outras cidades, de Presidente Prudente, Tatuí, temos várias cidades aqui participando, e as pessoas já estão pedindo uma nova palestra sobre a temática, né? Então, fica aí o convite para os demais também, quem puder contribuir com palestras nesse sentido. Nós temos o e-mail da escola, pode entrar em contato conosco. E só para avisá-los, vocês receberão por e-mail o link da ficha de avaliação que dá o direito ao certificado. Então, por favor, né, respondam dentro do prazo estabelecido e a certificação nós encaminharemos por e-mail. Obrigada a todos e todas, tenham uma excelente tarde e a gente aguarda aí nos próximos eventos da escola. Obrigada, Valeu. Ana. Obrigado, Ana. Obrigado a todos. Fora os agradecimentos, Ana, ficou alguma pergunta ou não? Bom, já que você perguntou, tem uma dúvida aqui com relação à língua, no caso da pessoa cega surda. Existe o braille mais alguma outra forma? Você sabe dizer, Bia? Do surdo cego, você fala? Isso. Então, a questão da surdocegueira é muito mais particular do que todas as outras, tá? Por que eu vou dizer que é mais particular? Porque depende muito do período em que a pessoa ficou surdo-cega, tá? Então, vamos pensar que uma pessoa surdo-cega tenha ficado primeiro surda e depois cega. E aí ela já domina o português e depois ela vai perdendo a audição e depois ela perde a visão, por exemplo, né? O modo de se comunicar com ela, geralmente é mais ela que nos diz do que a gente que vai dizer para ela qual é a maneira que ela prefere, né? Então, eu conheço surdo cego que prefere Libras tátil, então ele já sabia Libras antes de ficar cego, e aí a pessoa toca nas mãos para fazer pela Libras. Tem pessoas que usam a fala, tem pessoas que escrevem na costa ou na perna. Então, vai depender muito de quem é esse surdo cego e de que período da vida ele ficou surdo cego. Eu vou indicar para quem gosta e quer conhecer um pouquinho da surdo-cegueira, uma live com uma surdo-cega que está na página do Pernas Caipiras, aqui em Piracicaba. A Aline, surdo-cega, veio dar uma palestra no setembro do ano passado. Se vocês procurarem pela página do Pernas Caipiras, talvez a gente possa trazer a Aline para a Escola do Legislativo. Pedro, ela é ótima. E ela fala bastante sobre as questões da surdo-cegueira, e eu acho que é legal assistir. Dá uma xeretada lá no site do Pernas Caipiras que você vai encontrar. E se ficar alguma dúvida também, você pode me chamar em particular, eu te mando uns textos, tá bom? Tá certo, Bia. Obrigada pelos esclarecimentos. O que as pessoas tiverem de dúvidas, né? Você deixou o seu contato, também fica o contato da escola, se for o caso, a gente encaminha para a Bia. E acho que é isso. Obrigada a todos e até a próxima. Obrigada, viu, Ana? A Ana, eu fiquei atrapalhando ela o dia inteiro hoje. Ana, isso e aquilo, como vai funcionar? Mas deu tudo certo, né, Ana? Isso, todo mundo adorou. Muito bom. Um abraço, pessoal. Beijo no coração. Se cuidem que a pandemia não acabou, viu? Tchau, tchau. Até mais. Tchau.